Este programa é livre para todos os públicos. Boa noite a todos. Hoje nós estamos recebendo aqui no estúdio da Mansão Marcieri duas personalidades da educação. Estou recebendo aqui o professor Jonatas Cavalcante, ele é teólogo de formação e hebraísta, é isso? Hebraísta? Exatamente, hebraísta. Dá aula de hebraico. Ensina os cegos a ler, é isso? É um pouco parecido com isso. São cegos que não conseguem ver além da tradução bíblica, né? É aqueles que ainda não conseguem ler as escrituras na língua original, que é o hebraico. Original, exato. E também estou recebendo aqui o professor Edilson Castro, bacharel em Direito, teólogo e diretor fundador da faculdade FMB de Baturité. Além da faculdade, tem também creche em Maracanaú, não é isso? Com 150 crianças. Fala um pouquinho sobre isso, professor. Bom, antes de mais nada, agradeço a presença de vocês e vamos falar um pouquinho hoje de educação. Como anda a educação aqui no nosso estado do Ceará? Bem, boa noite, né? Então, deixa eu falar um pouco do trabalho aqui dessa primeira prévia, né? Nós temos à frente, sim, uma associação. Essa associação é desde 2007, filiada, conveniada à Prefeitura Municipal de Baturité, de Maracanaú, né? Que é o Projeto Educacional Betel. Onde nós estamos falando das creches. É um projeto educacional Betel que atende hoje, em média, 160 crianças lá do município de Maracanaú. Crianças carentes. Crianças carentes, né? Além disso, nós também temos o Instituto de Ensino Castro, Instituto Educacional Castro, que fica no Bom Jardim, na periferia de Fortaleza, onde também nós temos ensino fundamental, do 1º ao 9º ano. E além disso, né, a nossa faculdade, que é a Faculdade Maciço Baturité, que também faz parte desse grupo, né, que temos lá hoje mais de 7 cursos na sede e também estamos com ensino à distância. E agora, no período da pandemia mesmo, agora em 2021, abrimos a primeira escola confessional cristã na cidade de Baturité, utilizando a rede de ensino Mackenzie. Então, uma novidade também que nós estamos trazendo para a cidade de Baturité. Então, são esses quatro... Aliás, essa faculdade, na época da fundação de Baturité, deu o que falar, né? Eu me lembro que eu acompanhei, ela foi muito divulgada, muito... Sim, nós fomos bem agraciados, né? Foi um período realmente de implantação. A faculdade, ela, como toda instituição de ensino superior, quando vem para um município, quando vem para uma cidade, ela transforma. Hoje podemos dizer assim que nós contribuímos muito para não só a cidade de Baturité, mas toda a região do Maciço, né? No crescimento daquela região. Para você ter uma ideia, hoje nós temos, além da Faculdade Maciço Baturité, já implantado mais de 7 outras instituições de ensino superior na região. Então isso chamou, né? Cresceu muito essa parte acadêmica na região do Maciço Baturité. Eu vou voltar com o professor já, mas eu quero apresentar o Jonatas e para ele falar um pouquinho o que ele faz dentro desse ciclo da educação, né? Boa noite, Jonatas. Obrigado. A educação realmente que nós propomos é uma educação que parte de um princípio bíblico, ou seja, a língua hebraica, ela propõe para aqueles que realmente se aventuram a esse entendimento, a uma inteligência espiritual. É um entendimento que vem sendo provado por milênios. A língua hebraica é uma língua milenar. É uma língua que reconstruiu o Estado de Israel, que hoje atua como um dos países que realmente propõe para o mundo soluções inovadoras em todas as áreas, tudo isso com base no princípio da língua hebraica, que também assiste com profundidade aqueles que buscam entender mais das Escrituras Sagradas, a saber, a Bíblia, que é o fundamento da maioria das religiões cristãs e até mesmo não cristãs, como o judaísmo, aprender um pouco mais essa inteligência espiritual. É isso que nós propomos no curso que nós oferecemos, no curso Aleph.com, uma escola que é um instituto registrado há praticamente 10 anos, que atuava então de forma presencial, e hoje nós estamos com um novo modelo que é o online, em virtude de tantos acontecimentos na nossa sociedade. Jonathan, uma pergunta, essa questão do hebraísmo, ela é fundamental, desculpe, ela é fundamental. Eu te pergunto, há uma variedade de igrejas, de denominações evangélicas, com seus, digamos assim, as suas doutrinas variadas, né? Apesar de que a Bíblia é uma só, mas tanto na questão litúrgica como na questão doutrinária, alguns se divergem. Como que o
o hebraico, o ensino do hebraico no teu curso tem colaborado, eu creio que você tem muitos pastores que estudam contigo lá, tem colaborado para que haja então um entendimento mais profundo e talvez até a formação de um pensamento mais adequado, que vai estabilizando essa diferença entre uma igreja e outra na questão doutrinária. Sim. Olha, o que normalmente nós temos são segmentos. Normalmente, como nós entendemos, as pessoas resolvem depositar a fé em algumas caixas, em alguns potes. Só que quando você tem uma ideia maior do cenário bíblico, através do hebraico, você entende que existe um posicionamento firme, claro, que atravessou e que é provado durante milênios. Uma inteligência que, por exemplo, nas sinagogas, as igrejas em Israel, a Bíblia é a mesma. Agora, ela permite que olhares diferentes possam inferir. Como você sabe o que está escrito, a liberdade para interpretar, para ter outros pontos de vista, é contemplado diante da liberdade proposta pelo hebraico. Você sabe o que está escrito, como você vai interpretar, como você vai viver aquilo, existe uma liberdade. É por isso que o Instituto de Hebraico, curso Aleph em Fortaleza, propõe para as pessoas que buscam de religiões diferentes um novo olhar que não seja realmente assim um olhar que limite, um olhar que amplia as escrituras. Mas eu acho que o professor Jonathan vai vislumbrar essa mesma questão. O Edilson, que é também teólogo, há assuntos que são muito polêmicos no nosso meio pastoral. Por exemplo, a questão do segundo casamento. É muito discutida essa questão do segundo casamento. E a tradução do texto, lá no Novo Testamento, Mateus 19, ela é muito discutida sobre como Jesus se posicionou a respeito disso. Há muitos pastores que discutem que não pode haver o segundo casamento, outro diz que pode, que Jesus deixou, que aquilo ali era apenas uma concessão para o divórcio e não para o novo casamento. O que eu sei que foi em grego, não em hebraico, mas como que você, professor de hebraico, analisa o comportamento daquela época? Nós sabemos que haviam duas escolas que tinham seus pensamentos, né? Como é que você vê essa questão que é doutrinária, como é que você colabora no teu curso? Voltando, lá é grego, mas quem estava ali eram judeus e o hebraico era a língua dominante, foi escrita no grego. Mas como é que você vê aquele texto e como é que você colabora junto às igrejas para diminuir um pouco essa discussão? Olha, no meu caso, eu tenho o meu olhar sobre o que está escrito. É isso que normalmente a gente deixa muito claro quando oferecemos um curso como esse. Uma oportunidade de ver o que está escrito. Como você vai interpretar o que está escrito, já não é uma definição do nosso curso. Né? Não, eu sei, não é do curso, mas como professor. Como professor a gente vê o que está escrito. Normalmente... Esquece o curso agora, fala só... Então, vou fazer eu acho que a questão da interpretação é muito individual. Né, é verdade. Não, mas nós estamos falando da tradução, antes de mais nada, porque é o seguinte, está um pouco complicado esse assunto para o nosso público aí, talvez. No popular, que é o hebraico, para eles entenderem melhor. Olha, o hebraico é uma língua milenar, não é que foi assim descrita durante muitos séculos como a língua santa e ainda hoje permanece como isso, porque é uma língua que vem atribuindo valores de relacionamento. Toda língua, para o espectador conhecer um pouco mais, toda língua ela imprime um entendimento daquilo que você tem sobre a sociedade e sobre um ser superior, que seja um Deus, que seja vários. Toda língua é a expressão disso. Você tem linguagens dentro da sociedade. Você tem o aspecto da língua, que é um código de comunicação, e tem a linguagem, que é como esse código se espalha na sociedade. Nós temos a língua portuguesa e temos várias instâncias da língua portuguesa. O hebraico em si, ele é esse código que foi denominado pelas escrituras sagradas como uma língua para conversar com Deus e estabelecer entre a sociedade os valores e princípios. Até pela escolha que Deus fez, né? O povo hebreu é o povo de Deus, né? O que eu sempre tenho colocado é que, por exemplo, Deus ele não precisava de uma língua nova. Já existiam várias línguas na face da terra quando o hebraico foi desenvolvido. Mas o relacionamento, que é a grande chave de entendimento do hebraico, é o relacionamento entre um Deus que imprime um caráter assertivo nos seus filhos, nas suas criaturas, nos seres humanos, gerou uma linguagem chamada hebraico. É uma questão de relacionamento. Professor, só para concluir isso aqui. Então, vocês não tratam de assuntos doutrinários. Simplesmente não, a tradução, a língua, o ensino da língua e pronto. Né? Isso. Eu acho que importante saber porque, veja bem, é uma coisa lógica.
Porque é uma individualidade de cada um. O meu entendimento é um, o seu é outro, do professor, os professores são outros. Eu acho que isso aí é uma questão de entendimento pessoal de cada um, né? É porque, Marciele, na hermenêutica... Não, eu só estou fazendo a minha colocação, não estou promovendo discussão nenhuma. Eu sei. Mas eu queria perguntar ao professor Edilson, a questão da hermenêutica, né? A gente sabe que esse nome vem de Hermes, que recebia informações e trazia ao povo, né? Na mitologia. Eu queria saber do senhor, como é que o senhor vê hoje a necessidade do conhecimento do hebraico e, de forma geral, para a formação de lideranças, tanto na área pastoral como em vários setores. Porque hoje eu vejo uma distorção tão grande, professor. Eu vejo que, tanto na área pastoral como em algumas outras áreas, as pessoas desprezam a faculdade, o curso teológico, o curso de hebraico, e dizem, não preciso disso para ser pastor, não preciso disso para ser professor, não preciso disso para... As pessoas desprezam muito o conhecimento, e a gente sabe que há um texto na Bíblia que diz que quem despreza o conhecimento, despreza Deus. Perfeito. O que eu entendo é o seguinte, a palavra tem que ser essencial. Hoje, a formação de um líder religioso, seja ele cristão, qualquer outro tipo de religião, ela deve partir do princípio de conhecimento. Como testemunho, que eu também sou pastor, né? Quando eu tive a minha conversão, assim falando de uma forma evangeliquez, né? A primeira coisa evangeliquez ficou bom. A primeira coisa que eu me preocupei foi dar razão à minha fé, razão àquilo que eu acredito. Exatamente. Então, o que falta muitas das vezes para a liderança é o entendimento de que o nosso público que está ali agora ouvindo uma pregação, ouvindo o ensinamento de um líder religioso, pastor ou qualquer outra espécie de líder, eles estão lá e eles querem uma razão desse entendimento do que você está professando lá no púlpito. Então, como fazer essa razão ser conhecida se você não tem preparo? Então, fazer curso de teologia, fazer capacitação, fazer uma formação continuada, né, que eu acredito que também são das propostas da nossa faculdade de hoje. Hoje nós estamos até iniciando, posso fazer uma propagandazinha aqui, né, devagarzinho, né? A gente vai fazer uma mensagem, né? Fique à vontade. Nós estamos iniciando um curso de extensão, que é uma formação continuada, né, em teologia pastoral, para trazer essa experiência da liderança religiosa dentro desse momento que nós estamos passando, porque hoje são várias vertentes, é muita gente falando muita coisa. E praticamente muita coisa sem fundamento. Né? Muita coisa sem fundamento, por falta de conhecimento. Exato. Né? Então eu acredito que quando você pega um curso desse de hebraico, quando você procura uma faculdade de teologia, você não está lá apenas pensando em si, mas principalmente refletindo a responsabilidade que um líder religioso tem que ter hoje, de pensar naquelas pessoas que estão te ouvindo. Porque essas pessoas que estão te ouvindo, elas esperam de você conhecimento. Então tem que estudar. Eu acredito que o grande problema seja a visão do Paracletos, da ação do Espírito, né? E as pessoas fecham o assunto aí e desprezam o conhecimento. Acho que o grande problema hoje do meio pastoral e até em vários setores é que não há o brasileiro em si, ele precisa crescer nessa área educacional, né? Há uma discrepância muito grande. Isso eu acho que é uma questão também muito pessoal. Porque em todos os segmentos nós sabemos que tem os aproveitadores, sim, os fazem de conta, os caras. Então, quando o professor Edilson coloca aqui, que eu achei de muita sabedoria, se prepare para aquilo que você vai ensinar aos outros. Resumindo, é isso. Essa é real, né? Então, veja bem. Você tem um empobrecimento da religiosidade e você eleva a espiritualidade, né? Que a gente tem que fazer uma distinção de religiosidade para a espiritualidade, sim, né? Porque a manifestação da sua crença, ela vem através da espiritualidade, mas a sistematização da tua espiritualidade vem através da tua religiosidade, de como você expressa. E aí você tem uma espiritualidade pobre. Exatamente. Né? Onde vai as pessoas... passar aquela coisa tosca, né? Então você fica fazendo um teatrinho ali, um faz de conta. E isso existe em todos os segmentos. E vai ter isso na medicina, na advocacia, enfim. Mas agora nós vamos chamar a Xenon e LEDs, a loja que vai até a sua casa, a loja de acessórios, dá uma olhadinha aí. Agora nós vamos falar de uma loja diferenciada.
É isso. Aquela loja que vai até você. Você vai ligar e ela vai até a sua casa. Nós vamos falar de xenon e LEDs. A sua loja tem qualquer tipo de acessórios. Qualquer acessório, partiu do LED, xenon, ao multimídia, alto-falantes automotivos de porta, o que você precisar para o seu instala carro. som também? Som também. Som. Tudo em Isso acessórios. filme também ou não? Isso filme também. Isso filme. Explica pra gente aqui, Marcelo, essas lâmpadas como funciona, como é que é, se temos uma promoção. Essa daqui é o sistema Ultra LED. Ela tem uma alta durabilidade, um foco inquestionável. Você que tem aquela luz amarela que já há bastante tempo está ruim, não está iluminando bem a sua estrada, aqui, a Ultra LED consome menos que a luz amarela e você vai ter uma ótima visibilidade na estrada. E aqui, o que nós temos aqui, Marcelo? Vai falando aí, Marcelo. Temos o alto rádio, certo? Que hoje em dia ninguém usa mais CD, acabou-se para CD. Hoje em dia que é o pendrive, Bluetooth, auxiliar e cartão de memória. E Marcelo, vamos falar agora da promoção. Qual é a promoção que nós temos lá? Pronto. A Ultra LED, a gente está fazendo a promoção seguinte. Até o mês passado ela está vindo um preço muito alto, só que a gente conseguiu um preço razoável, certo? Ela é de 200, a gente está fazendo ela a R$150 e você ainda ganha um par de brinde de meia luz. Então liga agora, não percam a oportunidade de receber orçamento via WhatsApp e comparar com as outras lojas. E se você tiver um orçamento maior do que ele passou para você, é só... Marcelo, eu tenho um orçamento aqui para confrontar contigo, vocês mandam lá o orçamento, ele vai fazer o quê? Cobrir a proposta. Isso. Então é só ligar, né? Só ligar. Xenon e LED, só ligar todos os tipos de acessórios. Então não percam, hein? Xenon. Podem ver a loja que vai à tua casa. Se adaptou, fez um delivery. Quer pôr isso, filme, som, enfim, só ligar lá. Mas voltando aqui com o que nós estávamos debatendo aqui, professores, sim. Eu imagino que para tudo que você se propõe a fazer, você tem que entender. Eu estou dizendo isso porque eu, como apresentador, eu tenho que saber como funcionam essas câmeras, como edita, como... Eu acho que tem que ser assim, mas não é o que acontece. Eu diria que essa balança aí é até um pouquinho... Na minha forma de chegar, 70% são charlatões. Nós tivemos um presidente, Marcelo, que recentemente tem uma filmagem dele dizendo que Tiradentes foi crucificado. Para você ver a formação de alguns, né? Isso aí eu não quero, faz um favor para mim, não falar de política hoje, não. Não, eu já não sou, Você acabou de falar de conhecimento. Então, é uma necessidade do brasileiro. Com certeza. Porque a gente começa a falar de presidente, já entra na questão política, eu estou enojado, não aguento mais. Mas olha, professor, uma pergunta. O advogado, nós somos nessa área, o advogado tem que estudar muito para ser advogado. O médico tem que estudar muito. Você está com um problema no coração, você não vai procurar um dentista, você vai procurar um especialista na área. Aliás, que é um médico cirurgião, muitas vezes na área cardiovascular. Aí você vê que, para o aspecto físico, as pessoas vão sempre no especialista. Mas quando se trata do aspecto da alma, as pessoas elas não têm esse mesmo critério. O que vocês acham? Não, aliás, eu vou fazer uma colocação aqui. Vocês aí de casa, quando for procurar um advogado, presta bem atenção. Quando lá tiver um anúncio lá, faço divórcio, INSS, faço isso, trabalhista, ele não faz nada. O direito, na minha opinião, deveria ser como a medicina é. Se especializar em alguma área. Então, quando você tiver algum problema de família, por exemplo, procure um especialista de família. Exatamente. Eu acho que isso é mais uma versão mercadológica do que da própria a grande verdade, expandir. A grande verdade hoje, para você se formar em direito e tal, não há dificuldade nenhuma. A questão é, depois, como é que você vai estudar o que você aprendeu na faculdade. Essa é a questão. Ser bacharel em direito é fácil. A questão é advogar, que é o difícil. Que é o difícil. Né? Enfrentar barreiras e achar brechas. Né? Entender também o que acontece a nível do meio jurídico hoje também está complicado, porque é um desfazimento muito grande do que a gente aprende, né? Infelizmente. Mas, professor, voltando à pergunta,
Como é que o senhor vê os dois, eu queria a opinião dos dois em relação a essa questão de não haver, por parte das pessoas, esse mesmo critério em relação à alma? Antes disso, Márcio, deixa eu chamar... A manteiga? Não, mas diz o nome. Não é manteiga, é um suplemento alimentar. Como é que é o nome? Manteiga Tainá. A melhor manteiga que há. Gostei do slogan. Agora, veja bem. Manteiga Tainá é interessante, fiquem aí. Não é de origem animal, e sim vegetal. Dá uma olhadinha aí. Hoje, nós vamos falar de uma revolução de mercado. Do mercado da manteiga. Por incrível que pareça, eu nunca imaginava eu apresentando uma manteiga diferenciada. Mas eu estou apresentando esse produto pela sua diferença, pelo seu diferencial. É a única manteiga no Brasil, na América Latina, de origem vegetal e não animal. Eu trago aqui a doutora Gabriela Ribeiro, a nutricionista, para explicar para a gente um pouquinho mais das propriedades e para ter ômega 3. Me explica tudo aí sobre a manteiga, doutora. É uma manteiga proveniente da polpa do fruto da palma, da palmeira. E ela é rica em ômegas 3 e 6. Essa manteiga também, ela é rica em algumas vitaminas. Entre elas estão a vitamina D e a vitamina E, que são vitaminas antioxidantes que ajudam a prevenir doenças crônicas. A manteiga Tainá, ela tem uma propriedade muito particular, que ela não é passada pelo processamento artificial, ou seja, ela não oxida tão rápido em temperatura ambiente, ou seja, então ela pode ficar fora da geladeira. Eu falar que ela pode ficar um ano armazenada fora da geladeira sem alteração nenhuma. Porque ela não é sensível à oxidação ao ar. Eu diria que a manteiga Tainá é um suplemento alimentar que você vai colocar no seu café da manhã. Sim, podemos dizer isso. Ela é livre de gorduras trans, de colesterol, de lactose. É essencial para veganos, vegetarianos, intolerantes à lactose, pessoas que têm alergia comumente. Então, realmente é um produto muito bom para esse público, que além de tudo é uma manteiga muito saborosa. Então nós estamos falando de uma manteiga vegana. Sim. É isso? Sim. Então não percam. Agora a próxima oportunidade já está em todas as redes de supermercado. Vocês chegam lá, procurem a manteiga Tainá. Você vai trazer para sua mesa nutrição adequada, de origem vegetal. Fiquem ligados. Manteiga é? Tainá. É isso aí, Tainá. Então voltando aqui, vocês viram aí a manteiga Tainá. Está em todos os supermercados e é sensacional. E é um suplemento alimentar. E provem para vocês verem como funciona a manteiga. Vamos lá, voltando aqui, Márcio. O que você perguntou aí, Márcio? Bom, em relação a esse critério que as pessoas deixam de ter na procura de problemas da alma. Seja, e quando eles vão procurar alguém, deveriam procurar um profissional. Como eu falei, um advogado na área do direito, um médico especialista naquilo que a pessoa está passando. Agora, quando vai em relação à alma, não tem esse critério de procurar um pastor formado, um pastor que tem conhecimento, um psicólogo, um psiquiatra que realmente tenha especialização naquela determinada coisa. As pessoas são, com relação à alma, elas são muito displicentes. O que é que o senhor, professor, pode dizer a respeito disso? Essa pergunta é interessante porque é o seguinte, há uma preocupação muito grande quando você procura uma pessoa que não é profissional nessa área, porque existe a endemonização. Então, às vezes, a pessoa que não tem experiência coloca logo que a doença da alma é manifestação demoníaca. E, em vez de ajudar, prejudica mais ainda. Então, o que eu acredito é que cada um no seu quadrado. Se você está passando por uma depressão, você está passando por algum sentimento de tristeza, eu sou adepto, sim, que você deve procurar um profissional naquela área. O seu pastor, se ele tiver formação nessa área, amém. Mas o pastor não vai dar solução para muitas vezes até tem pastores que estão com problemas nessa área. E aí, às vezes, a própria igreja nega isto, né? Colocando que isso é uma ação demoníaca. Vamos separar. Eu acredito muitas vezes, desculpe a brincadeira, mas eu acho que o demônio, né? Rapaz, mas esse povo gosta de botar confusão para mim, viu? Que eu não tenho nada a ver com isso. Né? Então parece que. Então a gente tem que ter essa lucidez. E aí a gente volta de novo a pensar. Aí é onde entra a preparação de quem está passando a mensagem, e outra coisa que é fundamental no ser humano, que a maioria não tem, que se resume numa palavra que se chama ética. Tá? Ética. Se você está com... Continuando, não quero contar. Então, assim, é a questão de você também reconhecer as suas limitações.
Então eu não posso pegar e diagnosticar uma doença psicossomática se eu não tenho formação para isso. Né? É verdade. E às vezes a gente tem que, então, como pastor, como líder religioso, entender nossas limitações. E não querer espiritualizar tudo, e aí a doença da alma se tornar algo tão... Colocar o diabo em tudo. Colocar, porque às vezes o diabo não está nesse negócio, Inclusive, até a gente percebe que os psicotrópicos, pessoas que são dependentes químicos, muitas vezes vão até a igreja para se libertar. E a gente sabe que tem o teor espiritual da coisa, mas a questão química ela é biológica, então ela tem que ser tratada também da mesma forma, o senhor não acha? Sim, é a mesma coisa quando você vai para uma casa de recuperação. Se você tem uma casa de recuperação onde você tem aquelas pessoas dependentes químicas, eles têm que ter o acompanhamento espiritual, mas também um acompanhamento psicólogo. Não, primeiro ele tem que querer. Ele tem que querer. Né? É o primeiro passo, eu quero me livrar disso. Mas é um conjunto de conhecimento que nós temos que levar isso aqui em consideração para a sociedade, que tem que trabalhar. Né? Aí o grande problema que eu disse, que entra, vários olhares, que entra o charlatanismo. Sim. Tanto nas religiões, tanto nos evangélicos, nos espíritas, todas as religiões. Eu fico assim abismado quando alguém me vem lá em Codó, lá no Maranhão. Você vai lá, o cara vai fazer um voodoo e colocar lá o filete do voodoo e vai... Mas como é que pode alguém pensar ainda em pleno século XXI desta forma? Por isso que eu costumo dizer que nós, como pessoas, seres humanos, estamos regredindo. Enquanto a tecnologia está aí, nós estamos quase indo para a Lua, nós estamos indo já, né, para Júpiter, e como intelecto nós estamos regredindo, porque não dá, é impressionante. E os caras se aproveitam disso para arrecadar o quê? Dinheiro. E não tem a sensibilidade, como o professor disse aqui, como pastor, no caso dele, de indicar o que é o certo. Ó, você está... Obviamente, se alguém vai lhe procurar como pastor, você vai fazer uma análise, você precisa de um psicólogo. Sim. É isso mesmo. Nós vamos, só interrompendo, vamos agora terminar esse primeiro bloco, voltamos daqui a pouco, continuando esse assunto.